Sofismo. Você sabe o que é? Sofismo ou sofisma? São pensamentos ou argumentos aparentemente lógicos que têm a intenção de confundir, enganar e também pode induzir ao erro. Por exemplo, se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Quem não trabalha tem muito tempo livre. Se tempo é dinheiro, então quem não trabalha é bem rico. Se comer vegetais e emagrecesse, hipopótamos e elefantes não seriam gordos. Outro exemplo de sofismo. O artista é criador de mundos. O homem é a medida de todas as coisas. Por isso, Protágoras, um sofista grego, ele falou que a verdade ela é relativa, mas nenhuma verdade pode ser tomada como absoluta. Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Hoje, domingo, eu com meu chazinho aqui, já fui na Testemunha de Jeová, já voltei. Ontem, sábado, eu estava no monte e eu falei que poderia ser entre 18 e 19 de agosto, só que eu estava com a data errada. Ontem foi 17, hoje, domingo, é 18 de agosto de 2024. São aproximadamente meio-dia e meio, tá? E hoje, eu aqui com minha blusa que não fecha, da barriga, eu vou tentar falar um pouquinho sobre liberalismo. Sábado agora, eu até pensei lá dentro da Adventista perguntar se alguém sabia o que significa liberalismo. Estou levantando aqui esse livrinho aqui porque eu ganhei lá no Testemunho de Jeová. Ó. Nem li ainda. Porque naqueles vídeos que eles passam lá sobre para onde que vai o dízimo, para onde que vai a oferta, pessoas de outros países falando o que o Criador fez por elas serem adventistas, por elas guardarem o sábado, porque eles têm que fixar na cabeça das pessoas que as pessoas ali são abençoadas porque elas são adventistas, ou elas são abençoadas porque elas guardam o sábado. É essa a matéria está sempre envolvendo isso. Eu fui abençoado ou abençoado porque eu estou na Adventista, ou eu sou abençoado, ou sou abençoado porque eu guardei o sábado. É sempre assim. Aí o que acontece? Todos os vídeos, no dia que você for na Adventista, você vai ver o que eu estou te falando sobre esses vídeos. Aí todas as vezes que termina esses vídeos, e a última parte antes de começar o culto, vem uma voz de homem falando assim, ó, sejamos liberais. Sejamos liberais. Sejamos liberais. Eu sempre escutei isso e sempre tive uma visão que isso tinha alguma coisa errada. Eu, sem saber o verdadeiro significado do liberal, do liberalismo dentro da religião, eu sem saber, eu sempre achei isso errado. Mas o que acontece? Dentro dessa situação, eu comecei a ficar perturbado. Por que todo vídeo manda eu ser liberal? Porque ser liberal dentro da religião não é bom. Ser liberal dentro de um ato religioso, tu vai contra a Bíblia.
sem eu saber o que significava liberal ou liberalismo, eu, mesmo sem eu saber, eu sabia que tinha algo de errado. Aí o que acontece? Na sexta-feira, hoje é 18, dia 16. Na sexta-feira, dia 16 de agosto, eu comecei a bater isso na minha cabeça. Porque sexta-feira, agora, dia 18 de 16 de agosto de 2024, ia ter culto lá, onde eu vou, na Adventista. Só que eu não fui. Eu falei, não vou nessa sexta-feira, que eu não tô afim de ir, eu não tô afim de pisar lá. E sábado eu também não estava querendo ir, mas eu falei assim, não, eu vou, porque eu não quero deixar de ir, porque eu tô só não querendo ir. Eu vou, enfim. Fui, cheguei lá, mas me deu uma vontade de levantar a mão e falar assim, alguém sabe o que significa vamos ser liberais? Mas eu preferi calar a boca. Porque nem eu mesmo ainda tinha me aprofundado em literaturas para entender melhor, tanto na parte política como na parte religiosa, o que significa ser liberal. Aí, acabou o culto, eu olhei assim, eu falei assim, esse povo daqui está me tratando diferente. O pessoal aqui da Adventista dos Jovens está me tratando diferente. Pode ser só uma fase, ou realmente as pessoas estão me dando um gelo, ou fazendo de conta que eu não existo, enfim. Porque não é de hoje que eu estou sentindo isso, não. Isso já vem pelo menos há um mês. Mas eu vou deixando. Eu vou deixando porque em qualquer religião que você vá, não importa se é adventista, se é testemunho de Jeová, se é qualquer igreja aí, sendo ela pentecostal ou não, igreja católica, mórmon, maçonaria, não importa qual seja, maçonaria, não importa qual seja a religião. A partir do momento que você pensa e você consegue observar alguma coisa que os outros não observam, e os que observam ficam escondidos na covardia, e você começa a botar para fora sobre algumas vírgulas que está dentro da literatura de uma forma errada na leitura, as pessoas começam a te olhar feio, porque é como se fosse algo que não é para ninguém ter opinião. O que vale é o que a placa religiosa fala. Se o dono daquela placa religiosa, se o inventor daquela placa religiosa falou que aquilo dali é verdade, então aquilo dali é a verdade. Você não tem direito de pensar diferente. Porque o problema passa a ser você. Aí, o que acontece? Eu acho que é por isso que ele deve estar bolado, porque eles estão vendo que eu não me envolvo com aquilo que tem que ser envolvido. Porque no começo eu até ajudei a mexer numa lâmpada, a varrer o chão, eu chegava cedo lá. Mas enfim, eu mesmo depois eu fui vendo que como eu não sou membro, nem visitante eu posso ser considerado porque eu estou lá todo sábado, eu também não tinha obrigação de fazer nada. Eu não tenho obrigação de dar dízimo, não tenho obrigação de dar oferta, eu não tenho obrigação de varrer chão, eu não tenho obrigação de abrir janela, de fechar janela, de botar mesa para dentro ou botar para fora, de ligar ou desligar ventilador. Eu não tenho obrigação de nada. Eu faço porque eu quero fazer. Mas o que eu comecei a fazer? Eu não vou fazer. Até porque aqui tem membros para isso. Quando você vai num local que não tem membros, como eu estava indo numa Assembleia de Deus ali, que era só o pastor, a esposa, mais eu e um outro rapaz, você até ajuda, porque também é brincadeira. Você chegar num local, também lá, muitas vezes, o cara sozinho lá querer fazer uma coisa, não custa nada. Oi, tudo bem? Você ia ajudar com um colega. Porque amizade no meio religioso não existe não, tá, gente? Ah, eu tenho amigos. Tem mesmo. Tem amigos porque você corre atrás ou porque você tem alguma coisa a oferecer. Às vezes eu faço assim, não é só porque é dinheiro não, tá? Pode ser cargo ministerial, pode ser comando, pode ser
um pequeno empresário do bairro. Então, dependendo daquilo que você tem a oferecer, vão ter pessoas te cercando. Dentro da religião, não, vai ter pessoas te cercando. Mas eu não quero fugir do assunto do liberar, não. Fui e comecei, de sexta-feira para cá, a fazer leitura sobre o que é liberal, o que é ser liberal, liberalista, liberais, dentro da religião e dentro do campo político. E sabe qual foi a visão que eu cheguei? Sabe? Todo liberal, todo liberalista apoia ou é maçom. Quem pratica o liberalismo nas coisas no mundo é a maçonaria. Então, quando eu vejo lá o cara da Adventista, isso já passava na minha cabeça antes de eu entender o que é ser liberal. Quando eu me escutava lá aquela voz do da Adventista, sejamos liberais, eu ficava assim, mas se um homossexual vir aqui agora, uma mulher com mulher beijar na boca, um homem com homem beijar na boca, ou ficar se acariciando afetivamente, ninguém aqui vai nem poder olhar de cara feia. Porque ser liberal é se igualar ao outro. Ser liberal é você aceitar o outro do jeito que ele é, do jeito que ela é, sem discriminar, sem fazer aquela panelinha que ele está ali, ele existe ali, mas não entra naquela panelinha. Isso é ser liberal. Vamos ser liberais. Isso é ser liberal. Ser liberal é não acreditar num governo absoluto. Então, se o Criador é o absoluto, você deixa de acreditar falando que ele não é absoluto. Ser liberal é você se identificar com aquilo que a maçonaria faz. Ser liberal é você se identificar com aquilo que o satanismo quer que você se identifique. Então, se hoje entrar um casal de gay e um começar a masturbar o outro ali no meio do culto, ninguém vai poder falar nada. Porque ser liberal é aceitar o que o outro é. Se você que é mulher e não gosta de fazer anal, mas se seu marido fala que quer, tu tem que fazer anal. Você não quer ser liberal, você tem que aceitar o que seu marido é. E muitas vezes seu marido vai ter que aceitar o seu não, porque é um aceitando a questão do outro. Senão não é liberal. Se você gosta de fumar maconha, comer uma carne de porco, beber um café, o adventista da promessa, o adventista do sétimo dia, o adventista histórico, tem que aceitar. Por quê? Porque ser liberal é aceitar a pessoa da forma que ela é. A pessoa não tem que mudar. A pessoa não tem que se transformar. E isso está engasgado aqui, ó. Em algum momento propício, talvez eu levante a mão. Eu não sei se eu vou fazer isso numa sexta-noite, não sei se eu vou fazer isso no domingo à noite, não sei se eu vou fazer isso no sábado de manhã, mas vai chegar um momento que eu vou levantar a mão. Quando eu levantar a mão, eu vou falar assim, gente, alguém pode me explicar? Porque eu sei o que é, mas alguém pode me explicar aqui por que esse cara no final do vídeo manda vocês serem liberais? Vocês, adventistas, sendo liberais, vocês são liberais para dia de sábado acender fogo? Vocês são liberais para dia de sábado você botar um motorista de ônibus para trabalhar para vocês? Vocês são liberais para quebrar o mandamento que não é para nem o seu empregado, nem para sua esposa, nem para o seu marido, nem para o seu animal trabalhar, e vocês estão botando o motorista de ônibus para trabalhar, o frentista do posto para trabalhar? Porque aqueles que têm carro, duvido que num dia de sábado não botou uma gasolina no carro, sexta-noite, sábado, durante o dia. Quem aí no dia de sábado já não acendeu fogo? E a Bíblia fala que não pode acender fogo.
O fogo tem que estar aceso desde sexta-feira. Ou então coma comida fria. Coma comida que você possa comer frio. Isso é um pão, um milho cozido, um angu salgado, uma pasta qualquer. Mas acender fogo no sábado não pode. Eu espero que essa música não dê direitos autorais, porque eu nem sei se está pegando aí direito o áudio. Então é isso que eu estou falando. É uma questão que está engasgada aqui, ó. Eu estou com vontade de perguntar se alguém ali sabe o que significa ser liberal. Sejamos liberais, sejam liberais. Gente, visão extremamente da maçonaria. E sabe o que eu percebo? Eu percebo que cada vez mais as religiões estão ali, ó, com os dois pés dentro da maçonaria. Eu estou indo para Testemunho de Jeová, porque eu já recebi aperto de mão de maçom. Eu não estou nem mais dando minha mão para ninguém apertar, porque toda hora um vem, aperta, se identificando como maçom. Teve um lá que falou assim: meu irmão, eu não sou maçom, para de apertar minha mão assim. Ai, eu estou vendo seu pulso. Não quero saber de pulso nenhum, não. Só para de apertar minha mão assim. Aí o cara, falei, meu irmão, para. Sabe, o cara apertou minha mão, ele viu que eu não era, o cara continuou. Aí eu tive que chamar atenção. Aí o outro, que também eu sei que veio, apertou minha mão e disfarçou. Gente, aprende uma coisa. Você sendo na maçonaria ou não, nunca dê a sua mão. Espera alguém ofertar a mão. Acabou. Você não tem que se identificar a ninguém. Seja educado. Eu não sou maçom, não quero ser maçom, tenho nojo da maçonaria. Mas para de ofertar a mão. Para. E só de sacanagem eu dei um aperto grego nele. Cotovelo com cotovelo. Então você agora é grego. Não, eu falei, não, irmão. Eu não sou grego, não sou espartano, não sou maçom, não sou nada. Eu estou fazendo isso só para você entender que eu não quero saber da maçonaria. Acabou. O cara ficou bolado, nem falar mais comigo. Aí eu falo para você. Espartano, grego, enfim. Enfim, o que eu posso falar para você é o seguinte: seja educado. Seja educado. Tu nunca viu uma pessoa que já quer apertar a mão da pessoa se identificando o que tu é, o que tu não é, o que tu deixa de ser, o que você quer ser? Meu amigo, guarde isso para você, porque isso não interessa a ninguém. Tenha filtro. Eu não sou maçom, eu quero que a maçonaria se exploda e pegue todos aqueles miseráveis que estão lá dentro, só sabe lesar a pátria. Quando não é roubando dinheiro, é educando mal nossos filhos. Quando não é educando mal nossos filhos, é fazendo o que se faz aí nessas passeatas gays. Lesando a pátria através da moralidade. Lesando a pátria através da saúde alheia. Lesando a pátria com roubos e assassinatos da forma que é. Eu quero mais que a maçonaria se exploda com todo mundo dentro. E se você também é satanista, porque satanista é uma coisa, maçom é outra. Se você é satanista, vai se converter, porque o diabo não é ninguém. Diabo não é ninguém. Isso aí que vocês chamam de Astarote, Quequerote, Chururote. Eu quero também que você aprenda e entenda o teu caminho para as trevas. Tu já fez, ó. Agora, para a salvação ainda tem como você ser salvo. Agora, só aprenda a ser homem, só aprenda a ser mulher de verdade e reconheça que Jesus é o ser que você precisa na sua vida e não Satanás. E você, maçom, a mesma coisa. Seu corrupto. Você é um corrupto que corrompe. Satanista, maçom, bruxos. E é isso aí, gente. Eu achei aqui 2 vídeos aqui de novo falando da Testemunha de Jeová. Só que essa Testemunha de Jeová que eu vou botar aí para você ver,
É algo muito especial. Eu espero que você goste e eu espero uma coisa só, que você, dentro de uma justificativa, aprenda. Dentro de uma justificativa, consiga aprender o que é Bíblia. Ser liberalista, ser liberal, ser qualquer coisa nesse sentido é ir contra a Bíblia. Se você é maçom, você está contra a Bíblia. Se você é praticante de satanismo, de bruxaria ou de qualquer outra porcaria, você está contra a Bíblia. Se você é católico, você é contra a Bíblia. Porque tudo isso trata-se de liberalismo. Aquele que reconhece mais de um Deus é um liberal. Aquele que reconhece mais de uma lei, esse é um liberal. É uma liberoa. Desculpa, não existe liberoa, mas eu falei assim para brincar um pouco. Então, o que acontece? Eu também não sei se existe liberoa, não. Depois você procura em dicionário. Liberoa. Nem sei se isso existe. Mas, enfim. O que eu posso te falar em relação a isso? Assista esse vídeo. O cara está falando das testemunhas de Jeová. Mas arranca esse nome de testemunho de Jeová e põe a sua placa religiosa. Vê se a sua placa religiosa ensina o que a Bíblia realmente ensina. E deixa de ser liberal. Essas placas aí, Churchill, que as pessoas chamam de igreja preta, e que dali é o verdadeiro centro de convenção satânico. Ali não existe arrependimento verdadeiro. O que existe ali é meninice. Mulheres de 60 anos de idade querendo se vestir e se comportar igual uma menina de 15. Homens afeminados. Só falta fazer sobrancelha. E todo mundo ali dentro achando normal. Volto a falar para você. Sem medo de errar. Não seja um liberal. Tá certo? Seja abençoado você e sua família. E claro, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Esse aqui é meu outro canal de trabalho, tá? Opter. Oliveira faz tudo reformas. Você que está me vendo com essa camisa aqui é porque eu tenho mais de... Eu tenho umas 8 camisas dessas. 7, 8 camisas. Eu ia falar mais de 10, aí estaria mentindo. Eu tenho umas 7, 8 camisas dessas que eu uso para trabalhar e fazer propaganda. Por isso que você às vezes me vê assim um dia atrás do outro fazendo vídeo com as camisas, mas é tudo camisa limpa. Eu tiro, põe para lavar, vou ali, pego outro e assim vai. Tá certo? Bom vídeo para você. Se der, eu ponho o nome do canal aí. Se não der, depois você cata aí os outros vídeos atrás, que eu acho que nos outros vídeos atrás tem o nome do canal. Sejam abençoados. Ah, calma aí. Vamos orar. Nem abrir a Bíblia, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Mateus 28. Mateus 28. Tu viu que eu abri aqui? De qualquer maneira. Vamos lá. Ó, só para vocês terem uma situação, gente. Hoje, domingo, dia 18, eu estava indo para a Testemunho de Jeová. Cheguei ali em frente ao pessoal da Testemunho de Jeová que fica na rua. Eu tomei um tombo. E só pela misericórdia. E a perna atacou de uma tal maneira, a coluna atacou de uma tal maneira. Comecei a ter tonteira que lá, já dentro da Testemunho de Jeová, já com uns 20 minutos de culto, eu fui obrigado a levantar e ir embora. Eu fiquei extremamente sem paciência, porque a coluna e o nervo ciático, eles não doem, mas eles incomodam. A perna, às vezes, assim, essa parte aqui, parece que estou tomando Bezetacil. Tum, tum, tum. E quando não está aqui, entra pela virilha. Aí quando entra pela virilha, parece que o osso da virilha aqui, aquele ossinho que parece que ele está quebrando. Mas não é dor, é incômodo. E agora é o calcanhar, porque a coluna está atacando, está revertendo dor lá no calcanhar. Então, às vezes eu ponho o pé no chão assim, parece que o calcanhar, o osso está esmiuçado assim. Só pela misericórdia. Ore por mim. Tá certo? Eu vou ler aqui Mateus 28. Eu estava fazendo esse comentário aqui para ver se você abria já e chegava lá em Mateus 28.
E está escrito assim, ó. Mateus capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou! Versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou! Gente, se a sua religião prega que o Salvador, aquele que você conhece como Jesus Cristo, ressuscitou no domingo, é porque, na verdade, nem você e nem seu pastor sabe ler. Nem você e nem o seu pastor sabe ler. Por quê? Porque em Mateus 28 fala que no quase final do sétimo dia, as mulheres, as Marias, foram até o sepulcro. Isso é, no quase final. Não era no final. E chegando no sepulcro, já tinha acontecido o terremoto, os guardas estavam desmaiados no chão, porque o quase mortos aqui, ou como mortos, é desmaio, isso é, a pessoa desacordou, caiu no chão, continua respirando, mas não fala e nem anda, porque estão desmaiados. Então, os quase mortos, ou que nem mortos, significa que eles estavam desmaiados. O pavor foi tanto... Imagine só você, o doutor e doutora, homens de guerra, que cansou de matar pessoas com lança e espada, cansou de pendurar homens e mulheres e crianças em madeiros, cansou de enforcar pessoas, homens de guerra, que cansou de matar, desmaiaram de medo. Imagine o que deve ter acontecido ali para homens assim desmaiar de medo. Porque o texto aqui de Mateus 28 fala sobre isso. Homens, soldados que estavam ali prontos a matar, desmaiaram de medo. E Cristo já estava ressuscitado durante o sábado inteiro. Quando eu prego que a crucificação de Cristo foi numa quarta-feira, porque se ele foi crucificado numa quarta-feira, veio quarta, quinta, sexta. Sexta-feira ele ressuscitou. Passou-se o dia inteiro ali dentro daquela cova. Aí sim veio a profecia de Jonas, que ficou 3 dias na baleia. No fim do terceiro dia, foi expurgado para fora. Foi o que aconteceu na cova. No fim do terceiro dia, foi expurgado da morte para a vida de novo. E quando foi expurgado para a vida, ainda teve que ficar algumas horas dentro do sepulcro até que acontecesse alguma guerra. Porque a guerra ali foi grande. A guerra ali foi espiritual. Ali Satanás estava rangendo os dentes, porque Satanás achou que iria fazer com o corpo de Cristo o que ele ia fazer com o corpo de Moisés. Os anjos que foram lá e falaram assim: Satanás, aqui tu não toca em nada. Aqui tu não toca em nada. E houve-se uma guerra. Uma guerra que os homens, que eram homens soldados,
que matavam enforcados, crucificados, a espada, a lança, desmembrava um corpo inteiro, desmaiaram de pavor. Tu sabe o que é isso? O que está sendo falado aqui em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 6. E no fim, ele ressuscitou. Você, satanista, o Deus que tu serve, ele ressuscitou? O Deus que tu serve, ele tem poder sobre a morte? Não, porque a Bíblia fala que o poder é de Cristo, a quem eu sirvo. E você, maçom, esse bode aí que você adora beijar o pé, a mão, ele tem o poder sobre a morte? Não, ele não é ninguém. Sabe por quê? Porque ele está debaixo dos meus pés, como a Bíblia fala. Aprenda a servir a Cristo verdadeiramente e esquece o poder que o dinheiro te dá. Porque você é maçom, porque você quer crer no dinheiro, mas a Bíblia fala que aquele que ama mamon, que é o Deus do dinheiro, não tem parte no reino. E você, crente, que adora andar com a Bíblia embaixo do sovaco, olha que coisa linda, pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia e ó, né? Tu adora, né? Tu não adora? Você, falso crente, vou falar uma coisa para você. Se converte. Se converte, porque só você pode garantir sua salvação. Para com essa hipocrisia. Para com essa palhaçada de você querer ir para essas Assembleias de Deus aí, para ficar rodopiando, para você ficar falando em línguas, para você ficar gritando, para você ficar 3, 4 horas tocando pandeiro, para você ficar aí cantando, tanto mulher quanto homem. Para. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de parar de ser criança. Para. A sua salvação só depende de você. Enquanto você estiver assim, sabe quando é que tu vai fazer parte do reino? Nunca! Você que é trinitariano, que acredita que 3 é 1, 1 são 3. Você que acredita que Jesus é Deus, Deus é Jesus, Jesus e Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Jesus e Deus. Você que é trinitariano, tu não faz parte do reino. Porque Deus é Deus, Jesus é Jesus e nenhum é o outro. Aprenda isso. Aprenda a estudar, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a você ser um cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque dói muito, ó. Dói muito aqui, ó. Dói muito. Quando eu falo aprenda a ser um cristão verdadeiro, porque só eu sei como eu sofro. Quando eu falo assim, aprenda a ser um cristão real, realista, verdadeiro, só eu sei como que é difícil você muitas vezes não falar nem com a família. Porque a família é católica, a família é macumbeira, a família é cristã, evangélica, é católica, e muitas vezes você fica calado vendo todo mundo errado. Porque se você tentar abrir a boca, alguém vai falar assim, ó, ih, já chegou o chato. E o seu ponto de vista todo mundo já conhece. Os amigos ali da rua. Ih, irmão, chega aí, vem cá. Põe a mão no ombro, dá aquela sorriso, dá aquela sorrisada, né? Mas vamos conversar sério. E aí, vamos estudar a Bíblia hoje? Vamos para a igreja? Vamos fazer alguma coisa para você se firmar na palavra e parar de praticar o que você pratica? Aí as pessoas vão começar, sabe o quê? Se distanciar. Porque igreja, qualquer um vai. Sentar no banco e esperar a revelação, até eu quero. Tu acha que se eu for numa Assembleia de Deus, sentar a bundinha lá no banco, e alguém vir falar alguma coisa para mim, eu não vou olhar para a pessoa e vou pedir obrigado? Eu vou. Eu estava no monte esses dias. Eu acho que foi sexta-feira isso que aconteceu. Se não foi quinta, foi sexta. Subi um monte, 3 senhoras estavam vindo. Aí eu falei assim, senhoras, ela, oi, vamos orar? Ela, vamos. E oramos. Aí quando acabou a oração, eu tive a visão com as 3 senhoras, revelei para cada uma sobre a personalidade delas. Elas não entenderam, porque
Porque tudo que você fala para as pessoas que não têm entendimento, elas sempre levam para um outro lado. Mas eu falei sobre a característica da personalidade de cada um, porque foi essa visão que o Criador me deu. Porque quando elas estavam orando por mim, o Criador me mostrou quem eram elas, intimamente. E eu vi lá uma, vi a outra. E tudo que eu falei para uma, para outra e para outra, elas testificaram, falando que era verdade. E foi só coisa assim que eu posso falar para você que são pessoas boas, mas que não têm um entendimento suficiente para se proteger. E eu nem quis falar isso muito para elas, por quê? Porque se eu falasse, elas iriam ficar tristes. Embora eu já estava vendo que elas já estavam sofrendo por aquilo, porque nesse meio cristão, se você não ter o entendimento, você não souber criar uma camada de proteção sobre você, todo mundo vai querer passar por cima de você. Mas eu não quis falar isso para elas não, porque deixa que elas amadurecem no tempo delas. Eu amadureci no meu tempo, eu acredito que você amadureceu no seu tempo. Então é assim. Um amadurecendo em cada seu tempo. Sendo que tem um porém. Que isso aí é bem importante saber. Tem um porém. E que porém é esse? Esse porém relata o seguinte. Que elas me entregaram algo que eu creio que eu já consegui. Mas como é que eu vou ver isso na minha vida, eu não sei. Mas elas falaram, ó, aquilo que tu veio buscar, o Criador falando que já é seu. Já conseguiu. Mas aí eu fiquei assim, tá, tudo bem, eu já consegui, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir? O meio ainda não foi dado para mim, como é que eu vou conseguir? Mas eu creio que eu também já consegui. Por isso que eu falo para você, se esforce. Só quem pode trazer a sua salvação é você mesmo. Não é placa religiosa, não é pastor, não é ninguém. É você. Tá certo? Então vamos ver o vídeo? Bom vídeo aí. Israel é um país localizado na Ásia Ocidental, na área geográfica conhecida como Oriente Médio e na região conhecida como Levante, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo ao oeste e pelo Mar Vermelho ao sul, e fazendo fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria nordeste, com a Jordânia e a Cisjordânia a leste, e com o Egito e a faixa de Gaza a sudoeste. Com uma área de aproximadamente 20.770 km², Israel é o 149º maior país do mundo, e com uma população estimada em cerca de 9.800.000 habitantes, Israel é o 93º país mais populoso do mundo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde vamos conhecer um pouco da história desse país que compreende a maior parte da região conhecida como Terra Santa, uma região sagrada para os cristãos, judeus e muçulmanos. Nesse primeiro vídeo, vamos entender como foi o estabelecimento das primeiras civilizações, como surgiram os primeiros estados nessa região e o seu domínio pelos assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A região correspondente ao atual Israel foi ocupada pelos primeiros humanos primitivos há cerca de 1.500.000 anos atrás. Já os fósseis mais antigos de humanos anatomicamente modernos, chamados de hominídeos de Sku e Kafzé, encontrados no norte do atual território israelense, são datados de cerca de 120.000 anos atrás. Por volta de 10.000 a.C., surgiu no sul do Levante a cultura natufiana, por volta de 4.500 a.C. a cultura gassuliana, e mais ou menos em 3.500 a.C. surgiu nessa região os povos semitas. Alguns arqueólogos acreditam que por volta de 2600 a.C. foi fundada por povos semitas ocidentais, chamados de Jebuseus de acordo com a Bíblia hebraica, a cidade de Jerusalém. De acordo com a arqueologia, durante a Idade do Bronze por volta de 2100 a.C.,
surgiu na região do Levante o povo cananeu, que ocupou a região conhecida como Canaã. E de acordo com os textos sagrados, também foi nessa época que o povo hebreu partia do sul da Mesopotâmia em direção a Canaã por orientação de Abraão, em busca da terra prometida. Em 1650 a.C., teve início a 15ª dinastia do Egito. Essa dinastia foi governada por cananeus que mantiveram relações estreitas com Canaã nesse período, até serem derrubados em 1550 a.C., dando lugar ao novo reino do Egito. Nessa época, os cananeus já haviam estabelecido cidades-estados independentes ou semi-independentes, geralmente cercadas por enormes obras de terraplanagem, que passaram a pagar tributo para o novo reino do Egito. Em 1457 a.C., uma coalizão rebelde de cidades-estados vassalos cananeus liderada pelo rei da cidade de Kadesh foi derrotada pelas forças egípcias sob o comando do faraó Tutemés III na Batalha de Meguido, e o Egito estabelece seu domínio sobre Canaã. No final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., Canaã entrou em colapso e o controle egípcio chegou ao fim. Nessa época, apareceram dois grupos nessa região: os povos do mar, particularmente os filisteus, que chegaram das regiões ao redor do Mar Egeu e se estabeleceram ao longo da costa sul, e os israelitas, que surgiram de uma ramificação dos povos cananeus e ocuparam as terras mais altas ao norte. A evidência mais antiga registrada de um povo com o nome Israel ocorre na inscrição egípcia chamada de Estrela de Merneptah, datada de 1208 a.C. Os israelitas se separaram dos cananeus a partir do desenvolvimento de uma religião inicialmente com crença em muitos deuses, mas que mais tarde se tornaria monoteísta, centrada na divindade conhecida como Javé, e que seria, portanto, as sementes do judaísmo. Os israelitas e os filisteus estão associados à transição para a Idade do Ferro, já que usavam ferramentas e armas de ferro muito melhores do que as de bronze. Segundo as evidências arqueológicas, centenas de pequenas aldeias foram estabelecidas nessa época, com populações de cerca de 400 pessoas e que eram em grande parte autossuficientes. Eles viviam do pastoreio, cultivavam grãos, videiras e oliveiras, com os quais faziam algum intercâmbio econômico e produziam cerâmicas simples sem decoração. Apesar de haver algum debate entre os historiadores, segundo a Bíblia hebraica, em 1047 a.C., a partir da vontade dos anciãos israelitas de terem um rei, foi estabelecido o Reino Unido de Israel, tendo Saul como primeiro governante e a cidade de Gibeá como capital. Em 1008 a.C., teve início o reinado de Davi, que estabeleceu no Reino Unido de Israel uma monarquia poderosa e unificada e embarcou em campanhas militares bem-sucedidas contra os inimigos. Para proteger suas fronteiras, Davi derrotou entidades regionais como os filisteus e conseguiu assim expandir os domínios do reino. Em 970 a.C., o rei Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que passou a reconstruir inúmeras cidades importantes como Meguido, Hazor e Gezer, e construiu em Jerusalém o primeiro templo, também chamado de Templo de Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., 10 tribos do norte se rebelaram e conquistaram a sua independência, levando à formação do independente Reino de Israel, tendo como rei Jeroboão I e a cidade de Samaria como capital. E o que restou do Reino Unido de Israel deu lugar ao Reino de Judá, tendo como rei o filho de Salomão, Roboão I, e a cidade de Jerusalém como capital. Dos dois reinos, o Reino de Israel foi o mais próspero e logo se tornou uma potência regional, mas a sucessão do trono geralmente era resolvida por golpes de Estado e sua capital mudou diversas vezes de lugar. Por outro lado, o reino de Judá era menor mas mais estável, e durante toda a sua existência,
o reino foi governado por uma só dinastia e sempre teve Jerusalém como sua capital. Em 732 a.C., o Império Neo-Assírio invade o reino de Israel e 2 anos depois, após um longo cerco à capital Samaria, o reino caiu nas mãos dos assírios e muitos refugiados israelitas se mudaram para Judá, expandindo maciçamente Jerusalém. A cultura e a crença dos dois povos se fundiram e muitos historiadores acreditam que nessa época o Deus Javé se tornou o único Deus desses povos e a Torá, os 5 primeiros livros sagrados da religião judaica, começou a ser escrito. Em 701 a.C., na tentativa de conquistar o reino de Judá, os assírios cercaram Jerusalém, mas partiram após terem conseguido receber muitos tributos. Em 609 a.C., o Império Neo-Assírio é conquistado pelo Império Neo-Babilônico, do qual o reino de Judá se torna um estado vassalo. Em 601 a.C., o rei Jeoaquim se aliou ao Egito, o maior rival do Império Babilônico, e em 597 a.C., como punição, os babilônios sitiaram e saquearam Jerusalém. E em 587 ou 586 a.C., o rei Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, dando início ao período babilônico. Ele destruiu o primeiro templo, arrasou a cidade e os habitantes foram deportados para as cidades babilônicas. O reino de Judá foi abolido e se tornou uma província babilônica chamada de Yehud, ou Jeúde em português, onde permaneceram apenas os mais pobres. Em 539 a.C., o Império Neo-Babilônico é conquistado pelo Império Aquemênida, dando início ao período persa, e é nesse momento que o termo judeu começa a ser usado consistentemente para identificar o povo de Judá. No ano seguinte, o imperador Ciro o Grande concede a liberdade religiosa para todos os povos subjugados pelos babilônios, incluindo os cerca de 50 mil judeus que, liderados por Zorobabel, o governador de Jeúde, retornaram para a região e deram início à construção do segundo templo em Jerusalém. Em 332 a.C., o Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, conquista a região de Jeúde como parte de sua campanha contra o Império Aquemênida, dando início ao período helenístico. Em 322 a.C., um ano após a morte de Alexandre o Grande, seus generais dividiram o Império Macedônico e a região do antigo Reino de Judá passou a fazer parte do Reino Ptolomaico do Egito. Em 200 a.C., depois de um século de domínio ptolomaico, a região de Judá foi conquistada pelo Império Seleucida após a Batalha de Pânion e passou a ser governada por um sumo sacerdote de Israel como um vassalo helenístico. Os Seleucidas respeitavam a cultura judaica e protegiam as suas instituições, mas a região passou por um processo de helenização que resultou em um aumento da tensão entre gregos, judeus helenizados e judeus praticantes. Essas tensões se transformaram em confrontos envolvendo uma luta pela posição de sumo sacerdote e pelo estilo e arquitetura da cidade santa de Jerusalém. A tolerância religiosa no Império Seleucida chegou ao fim em 175 a.C., quando o rei Antíoco IV Epifânio proibiu as práticas judaicas e impôs à força as práticas helenísticas aos judeus. Então, em 167 a.C., um sacerdote judeu da dinastia Asmoneana chamado Matatias matou um judeu helenizado e um oficial seleucida, levando à revolta dos Macabeus, um exército rebelde judeu. O filho de Matatias, chamado Judas Macabeu, derrotou os seleucidas em várias batalhas e em 164 a.C. capturou Jerusalém e restaurou a adoração no templo. Esse evento é comemorado até hoje pelo Festival Judaico de Hanukkah. Após a morte de Judas Macabeu, seus irmãos Jonathan Apfus e Simon Tassi conseguiram estabelecer em 140 a.C. um estado semi-autônomo, enquanto que o Império Seleucida entrava em declínio,
como resultado da instabilidade interna e das guerras contra o Império Parta. A dinastia Asmoniana prosperou e se expandiu, e em 110 a.C. deu origem ao reino asmoneu, mas em 67 a.C. teve início a Guerra Civil Asmoniana como resultado da disputa entre dois pretendentes à coroa judaica. Então, em 64 a.C., a República Romana, sob a liderança do general Pompeu, conquista a atual região da Síria, passa a intervir na Guerra Civil Asmoneana e coloca no poder o sumo sacerdote João Hircano II como vassalo de Roma. Dessa forma, tem início o período romano primitivo, e nessa época, os romanos passaram a se referir a essa região como o Reino da Judéia. No próximo vídeo, vamos entender como foi o início do domínio romano na região de Israel, o surgimento do cristianismo e, mais tarde, o surgimento do islamismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Quem são as Testemunhas de Jeová Caraítas? O que significa ser uma verdadeira testemunha de Jeová? Muitos pensam que ser uma testemunha de Jeová de verdade significa estar em união com a Sociedade Torre de Vigia, que é a organização que representa o grupo com ela associado, e obedecer a tudo que ordena o corpo governante dessa organização. Porém, isso apenas significa ser um membro fiel de uma organização humana, mas não significa ser de fato uma verdadeira testemunha de Jeová. Na carta aos Hebreus capítulo 12, lemos que vários servos de Jeová são chamados de testemunhas para Deus. E o contexto do capítulo 11 mostra que essa grande nuvem de testemunhas passou por várias circunstâncias desafiadoras, tais como prisões, maus tratos e até mesmo a perda da vida. Tudo isso pela fé que demonstraram em Jeová. É isso que significa ser uma testemunha para Jeová. Demonstrar fé inabalável nele, mesmo que isso signifique ter de enfrentar poderosos líderes apóstatas que pensam ser representantes de Deus na terra. As Testemunhas de Jeová Caraítas são os servos de Deus da atualidade que atuam como verdadeiras testemunhas para Jeová, mas que não se dobram diante de líderes apóstatas nem organizações religiosas. Segundo a Wikipédia, o termo caraíta no judaísmo se refere aos judeus que acreditam que a revelação de Deus está apenas nas Escrituras Sagradas e que rejeitam a tradição rabínica como também sendo a palavra de Deus em adição às Escrituras. O termo caraíta, portanto, se refere a um escrituralista, alguém que acredita que apenas as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. Por isso, as Testemunhas de Jeová Caraítas são o grupo de pessoas que atua como verdadeiras testemunhas para Jeová, mas que rejeita a tradição extrabíblica, apóstata e farisaica do corpo governante da Sociedade Torre de Vigia. Neste vídeo, algumas perguntas serão respondidas. Pergunta 1. No que creem as Testemunhas de Jeová Caraítas? A seguir vai uma lista de algumas das doutrinas principais das Testemunhas de Jeová Caraítas. Ponto A. Cremos que o nome de Deus em português é Jeová, e esta é a forma latinizada que corresponde ao hebraico Yehová. Esse nome pode ser usado livremente, deve ser usado e será santificado no grande dia de Jeová. Jeová Deus é o único Deus supremo. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto B. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes de vir à Terra, ele era conhecido como a Palavra, e ele era um ser celestial, um ser divino, um Deus, e ele estava junto de Jeová no princípio. Ele é o primogênito de toda a criação,
o princípio da criação de Deus, a primeira de suas obras mais antigas. Ponto C. O Espírito Santo não é uma pessoa, mas é a presença dinâmica de Deus nos homens. É a inspiração profética, a força divina que motiva e impulsiona os homens para agir de acordo com a vontade de Deus. Ponto D. O reino de Deus governará a terra e a transformará num paraíso. Ponto E. Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos e compartilhará este reino com cristãos fiéis. Ponto F. A ressurreição de Cristo foi em espírito, não em carne. Ponto G. Não deve haver magistério colegial entre as Escrituras e a congregação. Em outras palavras, não deve existir uma classe clerical que se autodenomina comissionada por Deus para ensinar a Bíblia à Igreja de Cristo, à congregação, ao povo de Deus. Mas cada cristão, enquanto indivíduo, recebeu esta comissão de Jesus Cristo. Ponto H. Apenas as leis que estão expostas na Bíblia devem ser regras de fé para cristãos. Isso significa que nenhum cristão tem a liberdade ou autoridade de impor aos outros regras que não estão nas Escrituras. A insistência em criar regras que não estão na Bíblia pode conduzir à promoção de seita e resultar na remoção da pessoa do meio da congregação. Isso nos leva ao ponto I. Todos os cristãos devem responder perante a congregação por suas ações. Isso significa que não existe um grupo de pessoas entre as testemunhas de Jeová Caraítas que não deve responder a ninguém, tal qual o atual corpo governante das testemunhas de Jeová em conexão com a Torre de Vigia, grupo este que atingiu um status que os torna irrepreensíveis perante os demais. Isso significa que o atual corpo governante da Sociedade Torre de Vigia pode cometer qualquer erro, pode destruir vidas, e eles simplesmente não precisam prestar contas disso a ninguém. Todo mundo deve obedecê-los sem questioná-los. Entre as testemunhas de Jeová Caraítas, isso não existe e não pode existir. Todo o cristão que cometer erros sérios que prejudicar a outros deve responder perante a congregação. Ponto J. Apenas pessoas más devem ser removidas da congregação. Isso significa que a excomunhão é apenas e unicamente para pessoas más, pessoas que se tornaram corrompidas pelo pecado que praticam. Ponto K. Todos os cristãos são partícipes do novo pacto e tomam da ceia do Senhor. Não existe nenhum grupo de cristãos que está proibido biblicamente de participar da ceia do Senhor. Ponto L. Os cristãos devem ser pensantes, capazes de raciocinar individualmente sobre assuntos profundos e tomar suas próprias decisões sobre assuntos que julgam ser relevantes. Ponto M. Os cristãos devem evidenciar sua fé por meio de suas ações, isto é, embora pecadores, devem viver moralmente à altura dos padrões justos de Jeová. Esses são apenas alguns dos pilares da fé das testemunhas de Jeová Caraítas. Pergunta 2. As testemunhas de Jeová Caraítas são uma religião? Resposta: não, são uma fé. Os cristãos caraítas são unidos não por uma organização religiosa, mas por um modo de pensar segundo a fé exclusiva nas Escrituras Sagradas. Em resumo, ser uma testemunha de Jeová Caraíta significa olhar para a Bíblia e vê-la como autoridade absoluta e única para questões teológicas, questões de fé. Pergunta 3. As testemunhas de Jeová Caraítas rejeitam transfusões de sangue? Resposta: sim. As testemunhas de Jeová Caraítas rejeitam qualquer uso de sangue, mesmo para fins medicinais. Contudo, se uma testemunha de Jeová Caraíta decidir comer sangue ou fizer uso de sangue para fins medicinais, ela não será removida da congregação. Pergunta 4. As testemunhas de Jeová Caraítas vão se separar da Sociedade Torre de Vigia? Resposta: talvez. Só o tempo dirá.
Gostaríamos que ocorresse uma grande reforma na sociedade Torre de Vigia, e nos esforçamos para tal finalidade. Contudo, se isso não ocorrer no curso de alguns anos, inevitavelmente teremos de fazer uma separação oficial, assim como ocorreu com os irmãos na Romênia em 1962. Pergunta 5. Por que é que as Testemunhas de Jeová Caraítas ainda não se separaram oficialmente da sociedade Torre de Vigia? Resposta: porque é correto e justo que, antes de uma separação oficial, seja dado tempo para que os erros sejam consertados e os responsáveis punidos. Ademais, é necessário que haja um número expressivo de pessoas no Brasil que estejam dispostas a tomar o lado da verdade antes de uma separação oficial. Pergunta 6. O que as Testemunhas de Jeová Caraítas estão planejando em relação ao futuro? Nós estamos aguardando a direção de Jeová Deus. O que idealizamos é o seguinte: primeiro, lançaremos um livro para estudos bíblicos. Esse livro é semelhante ao Bíblia Ensina, que as Testemunhas de Jeová em conexão com a Torre de Vigia possuem. É um livro base para se dirigir estudos bíblicos com as pessoas. Mas talvez você se pergunte: quem está produzindo esse livro? Esse livro será produzido pela ajuda de todos. Então, cada cristão que acompanha esse canal poderá contribuir na produção desse livro. Na descrição deste vídeo, você verá os tópicos que estarão presentes no livro. Você pode se sentir à vontade também para adicionar outros tópicos que não estão presentes na descrição. E você pode escolher um tópico, escrever o capítulo inteiro de estudos sobre o tópico que você escolheu e depois enviar o arquivo para o e-mail resistenciatj@protonmail.com. Mas este é um meio de cada um de nós contribuir com essa causa. E à medida que o livro for evoluindo, que os capítulos ficarem prontos, eu vou trazer essas atualizações aqui para vocês. Então este é o meio para que todas as pessoas consigam contribuir com essa causa. E depois que o livro ficar pronto, esperamos que grupos de estudos sejam formados. Isso significa que você poderá imprimir esse livro, ou mesmo usar em formato digital, e passar a dirigir estudos bíblicos com os interessados com base nesse livro. Em resultado disso, você pode formar grupos de estudo. E agora a gente vai para a questão 3, que é outra questão que também idealizamos. Se nós percebermos que temos a direção de Jeová, que temos a bênção de Jeová nesse processo, teremos um congresso com 3.000 pessoas dentro de alguns anos. E este sim será o grande sinal da parte de Jeová, de que devemos de fato nos separar oficialmente da sociedade Torre de Vigia. Mas talvez você pense, será que isso mesmo vai dar certo? Se você precisa de encorajamento, leia comigo Daniel capítulo 12, versículo 4, que diz assim: E quanto a ti, ó Daniel, guarda em segredo as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o percorrerão, e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Será que isso poderá se cumprir conosco? Nós não podemos afirmar isso. Contudo, podemos ter a mesma atitude do profeta Isaías, que disse: Eis-me aqui, envia-me. Então nós estamos de fato esperando a direção de Jeová. E enquanto isso, nos colocamos à disposição de Jeová, para que Ele nos use caso Ele assim desejar.